Graças Pai abençoados, a Páscoa é um memorial e um ato de fé. Vamos acompanhar essa história comigo? Vamos falar de dois pontos principais aqui, tanto lá do Êxodo como no Evangelho. Conversar um pouco a respeito desse evento, vamos dizer assim, ou desse momento importantíssimo para os judeus e para nós cristãos, que é a respeito da Páscoa do Senhor, que foi instituída pelo próprio Deus antes de fazer, ou antes de pegar o povo judeu pelas mãos e tirá-lo da escravidão do Egito, cuja escravidão ficou em torno de 430 anos cativo no Egito, e Deus estabelece o momento de tirar aquele povo do cativeiro e libertá-lo. E para isso ele vai instituir a Páscoa. E você vai poder perceber isso, ou vai ler a respeito desse assunto, lá no livro dos Êxodos, no capítulo 12, vai dar a instituição, toda a preparação para a Páscoa. Mas eu quero chamar a sua atenção, tem toda a preparação no início do capítulo 12, mas o que me chama muito a atenção é no versículo 11, quando ele fala assim: é assim que vocês devem comê-lo. No caso, o cordeiro foi sacrificado, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. E no versículo 13 vai dizer que o sangue, coitado daquele cordeiro, esse sangue será um sinal para indicar as casas que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. E ele finaliza no versículo 14, e me chama muita atenção uma expressão que está aqui na palavra de Deus. Diz assim: este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vejo aqui a instituição da Páscoa, ela é fundamentada na fé, não é mesmo? É, na fé. Porque aquele povo estava cativo 430 anos. Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. E a Páscoa, e a instituição da Páscoa, ela é dada antes da libertação. É antes da libertação. Enquanto estava aquele processo, vocês sabem a respeito das pragas, que foram 10, na verdade, até a instituição da Páscoa, foram 9 pragas. E nas 9 pragas, houve, assim que terminava a praga, o faraó dizia que ia libertar o povo. Só que o próprio Deus endurecia o coração de faraó. Endurecia. E aí parava e teve a segunda, teve a terceira, teve a quarta. Quando chega na 9ª praga, e que o povo não sai do Egito ainda, Deus estabelece a Páscoa. Foi esse texto que eu acabei de ler aqui. E ele fala de forma muito interessante. Vocês vão se preparar da forma, ele dá várias características, nós lemos um pouco delas aqui. E quando vocês se preparam, comam depressa, vocês vão viajar, vocês vão sair do cativeiro. Que maravilha, né? Vocês vão sair do cativeiro. Eu não sei o que passou na cabeça deles. Hoje, mas 9 vezes o faraó disse que ia libertar e não libertou. Dessa vez, com essa palavra de Deus, o povo se preparou e fez todo o processo, toda a celebração da Páscoa antes da libertação. E com o sangue que foi tirado do cordeiro, foi aspergido nos portais. Esse sangue é sinal não de morte, é um sinal de vida. Todas as casas que tiveram com o sangue aspergido nos seus portais, o anjo da morte não passaria ali, porque aquele sangue era um sinal de vida. Bom, então aí vem, você vai acompanhar, se você ler o livro de Êxodo, vai vir os 10 mandamentos, as leis de Deus, para que o povo dele fosse obediente àquelas leis, para que tudo fosse bem sucedido, porque a lei de Deus é para o bem do povo. Tá? Então vai ver o capítulo 20, várias leis e tal. Tem um momento, irmãos, que através do profeta Jeremias, o Deus que libertou o povo do Egito, o Deus que deu leis para aquele povo, ele lá no profeta Jeremias, no capítulo 31, do versículo 31 em diante, tem uma mensagem que diz assim:
Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, aqui Deus fala assim, olha, o povo não cumpriu a parte dele, de trazer toda a celebração da libertação de geração em geração, porque a palavra diz que seria um memorial perpétuo. A Páscoa é um memorial. Lá no Egito, Deus vai falar isso no versículo 14 do capítulo 12 de Êxodo. É só que agora Deus está sinalizando, eu vou fazer uma nova aliança. Uma nova aliança. E é só que as leis não vão ser mais de fora para dentro. Quando Moisés recebe as tábuas da lei, lá no monte Sinai, ele desce, são leis externas, ou claro, veio da parte de Deus, mas externa, para que o homem, para que o povo judeu cumprisse. E eles não cumpriram. Não cumpriram. Só que agora Deus diz, vou fazer uma nova aliança. Só que agora vai ser dentro do ser humano. Imprimir na mente e inscrever no coração. Então, a lei de Deus agora seria feito internamente, seria de dentro para fora, não mais de fora para dentro. Isso, em que momento isso acontece? E aonde nós vamos agora chegar na Nova Aliança, no Novo Testamento, que está lá, tem, os 3 evangelistas falam a respeito desse assunto. Tanto Mateus, Marcos e Lucas. Mateus capítulo 26, os discípulos de Jesus vão preparar a Páscoa. Por quê? Porque Jesus, ele vai dizer que estava ansioso em passar a Páscoa com vocês. Porque era a última Páscoa. Era o último momento que já estava se preparando para a sua morte. Então, existe todo também um preparativo para realizar essa Páscoa, e eu acho muito interessante isso. Os discípulos chegam perto de Jesus, no versículo 17, ele vai dizer assim, no primeiro dia da festa dos pães asmos, Mateus 26, versículo 17, sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Ele respondeu, vão até a cidade, procurem certo homem e digam, o mestre diz, o meu tempo está próximo. E é em sua casa que celebraria a Páscoa com meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Da mesma forma que lá no Antigo Testamento, lá com o povo judeu, houve um preparo para a realização da Páscoa. Aqui também existe uma preparação para essa participação, e a última participação de Jesus enquanto estava aqui na terra encarnado. Ele vai chegar no versículo 26, eu quero trazer agora, fechando esses momentos que nós estamos conversando aqui, quando eles estavam comendo, Jesus participando da Páscoa. O que me chama a atenção? Que Jesus, ele ratifica a Páscoa que foi instituída pelo próprio Deus lá no Egito. Jesus ratifica porque ele tem desejo de participar daquela Páscoa. Ele confirma aquela Páscoa, porque aquela Páscoa lá do Antigo Testamento já estava sinalizando para a Páscoa que Jesus estaria inaugurando. No versículo 26, lá de Mateus 26, versículos 26, diz assim, enquanto comiam, quando eles participavam ali juntos, Jesus pegou um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. O outro evangelista vai dizer, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados, para o perdão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Perceba que Jesus, ele termina ali a Páscoa, em cumprimento ao estabelecido lá atrás, ele ratifica essa Páscoa, ele entende, é ali porque foi ele como Deus que instituiu. Ele participa. E agora ele toma uma atitude, depois, do pão,
representando o corpo dele, e ele fala para que os discípulos comessem. Da mesma forma, o cálice, para que eles bebessem. Deus, lá no profeta Jeremias, vai dizer que ele agora faria uma nova aliança interna, aleluia, é na mente e no coração, irmão. Quando os discípulos participam da ceia, eles estão ingerindo, estão colocando para dentro de si o corpo de Jesus, no caso, representado pelo pão, e o vinho, que representava o sangue de Jesus. Começa uma nova história, uma nova Páscoa. Agora é representado uma nova aliança. E outra coisa também que me chama a atenção, da mesma forma que antes que a Páscoa instituída por Deus no Antigo Testamento, lá em Êxodo, foi instituída antes da libertação. Alô? Antes da libertação. E agora Jesus está, através do pão e do cálice, ele está dizendo de algo que ainda não tinha acontecido. O meu corpo que é dado por vós, toma o vinho que representa o sangue derramado por vocês. E não tinha acontecido, mas já era um ato de fé, já preparando para alguns dias que viriam. Logo após isso, que era a morte, era o sacrifício, era o corpo de Jesus sendo crucificado e o sangue dele derramado. Então você vê que dentro o espírito da Páscoa, tanto lá com os judeus e agora Jesus tem o mesmo espírito. É fé, ato de fé. A palavra diz que fé é certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não veem. Certeza. Participam da Páscoa. É rápido. Sejam preparados para viajar. Jesus fala assim, toma o meu corpo, toma o meu sangue, porque o meu sangue é para a remissão de pecados. É para chegar na cidade celestial. E na mesma forma que lá no Antigo Testamento fala que a Páscoa era o memorial, Jesus vai dizer também, fazei isto em memória de mim. A Páscoa é um memorial. É um memorial. Tá? É a nova aliança do meu sangue. E eu quero terminar essa palavra aqui, abençoados, com uma frase que eu ouvi, gostei muito. Vou abrir aspas aqui para ler essa frase para os abençoados. Foi uma mensagem da nova igreja. Diz assim, a Páscoa, instituída por Jesus, é uma aliança nova de Deus com a humanidade. Aleluia, Jesus. Lá no Antigo Testamento foi especificamente com os judeus. Jesus inaugurou a nova aliança. É uma aliança nova de Deus com a humanidade e eu e você estamos incluídos nisso. Amém? Porque o amor de Deus é por todos nós, é pelo mundo. Porque Deus amou o mundo inteiro e deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, celebrar a Páscoa é isso, é um memorial, é uma nova aliança de Deus com a humanidade. Deus não abre mão de mim, nem de você. Nós estamos juntos, firmes, acreditando que as promessas de Deus se cumprem na minha e na sua vida e para sempre. Amém. Continuemos abençoados.